Olá a todas e todos, eu sou o Francisco Bosco, estou aqui no canal Inspire Fundo. Hoje a gente vai falar de tempo. Então aproveite e se inscreva no canal para a gente começar a conversa. Quando a gente pensa em tempo de uma perspectiva mais prática, pragmática, o tempo em relação à nossa vida, acho que a primeira coisa que a gente pensa é o desejo de dispor de mais tempo livre. Tempo livre é o tempo que a gente dispõe sem estar obrigado a alguma coisa. Os antigos gregos desprezavam o trabalho. Um homem era livre se ele dispunha de tempo livre. Trabalho, tal como a gente entende hoje, atividade penosa, obrigatória, eram feitas por escravos. Os homens livres se dedicavam às atividades que contribuíam para o seu aperfeiçoamento e para o aperfeiçoamento da cidade. Eles não tinham nem mesmo uma palavra própria para trabalho. A palavra trabalho, gente, vem do latim tripalium, que era um antigo instrumento de tortura. Portanto, também os romanos não cultuavam o trabalho. Essa ideologia do trabalho, a gente pode dizer assim, que existe hoje, é uma coisa historicamente recente. Tem só uns 4 ou 5 séculos. Ela vem da Reforma Protestante e do capitalismo moderno. Por que o ócio é importante? O ócio é essa espécie de pano de fundo de onde saem as melhores atividades. Quando a gente está permanentemente ocupado, no fundo, a gente está num estado de desconcentração. A gente tem a ilusão, às vezes, assim, de que a gente está fazendo 1000 coisas, mas fazer 1000 coisas é muito mais próximo de fazer coisa nenhuma do que de fazer uma coisa boa. E para que você faça uma ou outra coisas boas, você precisa de ócio. É do ócio que sai a criação. A filosofia e a ciência têm várias histórias, vários mitos assim, que estão relacionados ao ócio. Talvez o mais famoso deles seja Newton sentado debaixo de uma árvore e a maçã supostamente, teria caído na sua cabeça e ele teria descobrido a lei da gravidade. Se não tivesse sentado ali debaixo da macieira, não aconteceria. Há muitas descobertas científicas que são feitas, pasmem, com os cientistas dormindo. No sono e no sonho, as nossas atividades de vigília, de censura, o nosso superego, o nosso estado de ocupação mental, ele relaxa. E com esse relaxamento, a gente é capaz de ver coisas que na nossa vida mental ocupada a gente não é capaz de ver. O que você tinha até algumas décadas atrás, até poucas décadas atrás, era uma divisão mais clara entre trabalho e lazer. Essa divisão ela já é problemática, porque idealmente, como eu estava falando antes, por exemplo, na Grécia Antiga, essa divisão não existia. O trabalho que era valorizado era um trabalho que se confundia com o prazer. Era um trabalho que fazia bem para você. No capitalismo moderno, quando surge essa prática mais generalizada de um trabalho que muitas pessoas não gostam de fazer, se colocou essa divisão entre o tempo que você tem que dedicar a essa atividade socialmente útil, que é do trabalho, que vai bancar a sua vida, e o tempo livre que você tem para se dedicar ao que você quiser. O que aconteceu nas últimas décadas? As novas tecnologias, elas borraram essa fronteira. Então, hoje em dia, você tem home office, você tem um computador e você leva trabalho para casa. Então, trabalho, lazer, essas coisas se misturaram. E, de novo, essas promessas virtuosas que poderiam vir com isso não se cumpriram. Não é que isso necessariamente garantiu mais flexibilidade. É que isso fez com que as atividades anteriormente dedicadas ao chamado tempo de qualidade, elas ficaram misturadas com o trabalho. Essa coisa de a gente querer que o dia tivesse 40 horas e tal, eu acho que está relacionada a uma má organização do tempo por conta dessa bagunça. Se você consegue se concentrar plenamente nas atividades a que você está dedicado a cada vez, automaticamente você vai ver que a economia do seu tempo vai se transformar. Porque muitas vezes a gente tem essa sensação
de que precisaria de mais tempo porque estamos deixando que as atividades sejam contaminadas por outros processos. E você acaba levando muito mais tempo para fazer cada um deles. A situação se complicou ainda mais nas últimas décadas, com o surgimento das novas tecnologias de comunicação. Vamos imaginar a forma literária do romance no século XIX, tá? Aqueles romances, Balzac, Dostoiévski, Tolstói, eram catataus assim, de 600, 700 páginas. Que tipo de percepção é requerida de um leitor ou de um autor de um romance de 600, 700 páginas? É uma percepção capaz de ter foco, concentração, linearidade, duração. O que aconteceu foi um processo progressivo de fragmentação da nossa percepção. Imaginem o que é, de novo, comparando a forma romance literário, a arquitetura de uma rede social da internet, por exemplo. Pensa o que é o Facebook. Você tem várias informações escritas ao mesmo tempo, você tem algumas dispostas numa barra vertical de um lado, outras dispostas numa barra vertical de outro, você tem vídeo, você tem texto, você tem pessoas te chamando ali em tempo real, ou seja, um processo de fragmentação muito avançada da nossa percepção, do nosso foco, da nossa experiência linear, da nossa capacidade de concentração. Tem uma suposta patologia contemporânea que é o transtorno de déficit de atenção. O que é o transtorno de déficit de atenção? São aqueles sintomas onde a pessoa não consegue se dedicar a uma atividade. Ela começa alguma coisa, interrompe, vai fazer outra. A psiquiatria contemporânea tende a ver isso como uma doença tratada com remédio. Eu proponho que a gente pense que isso não é uma doença. Isso é, na verdade, assim, só a forma mais avançada do que é a nossa cultura hoje. Todos nós, em algum nível, somos TDA. Todos nós temos algum nível de transtorno de déficit de atenção. E eu comecei a pensar nisso com mais atenção quando eu passei a detectar alguns desses sintomas no meu filho. E ele estava completamente siderado por programas de televisão. E quanto mais velozes e fragmentados fossem os programas, mais ele ficava siderado por aquilo. E ele não conseguia prestar atenção em histórias. Se ele ficasse vendo um filme, quando terminava, se eu pedisse para ele contar a história, ele não era capaz de relatar a história. Na hora de comer, queria comer vendo o filme, então eu falei, não, isso aqui está indo para um lugar completamente errado. Cortei essas atividades todas fragmentadas e comecei a desenvolver com eles atividades concentradas e até o fim. Jogar futebol. Jogar futebol é hora de jogar futebol. Nadar é hora de nadar. Comer, hora de comer. E antes de dormir, toda noite, ler. Então, uma questão e uma recomendação que eu colocaria, tentar diminuir as atividades dispersivas, né, de fragmentação, tentar se dedicar a cada tarefa de uma vez e até o fim. Acho que automaticamente a nossa vida vai caber nas 24 horas a que ela naturalmente foi destinada. Então aproveita aí, se inscreve no canal, se gostou, dê o seu like e volte aqui para a gente continuar conversando.